Boa noite, pessoal. Estamos iniciando aqui mais uma live. Desculpe, o que aconteceu alguma coisa, não sei o que houve, mas eu estou reiniciando esse vídeo aqui agora, falando sobre células-tronco. E essas células-tronco têm beneficiado bastante o ser humano e a medicina com o desenvolvimento no qual ela vem trazendo. E nós vamos falar especificamente hoje das artroses. Não se sabe até hoje quais motivos geram as artroses e o envelhecimento das articulações no ser humano. Só se sabe hoje que existem fatores que são... Boa noite, Elisete. Boa noite, Aparecida. Como vão? Sejam bem-vindas aqui. Não se sabe hoje por que as articulações sofrem envelhecimento. Sabe-se que existem motivos que geram esse comprometimento dentro das articulações. O excesso de peso, a carga excessiva com atividade física, com excesso, tipos de calçado que nós usamos inadequados, principalmente os calçados. Então, escute, faça suas perguntas, tá, Aparecida? Faça suas perguntas, que aqui a gente vai estar respondendo conforme o andar do nosso bate-papo. Então, isso aqui são novidades hoje que estão chegando à medicina, e essas novidades são excepcionais. Boa tarde, Raquel. Tudo bem? Seja bem-vinda também. Essas novidades estão chegando para a gente, as novidades, né, da célula-tronco com as artroses, e vai beneficiar muita gente. Lógico que os estudos continuam sendo desenvolvidos lá no INTO, no Instituto de Traumatortopedia, aqui no Rio de Janeiro, onde médicos e cientistas estão desenvolvendo a técnica de célula-tronco, e há uma probabilidade muito grande de que, no futuro, as artroplastias, ou seja, as plásticas articulares, não sejam mais utilizadas, e sim a reposição pela própria ação da célula-tronco ao nosso organismo. Então, as artroses também são conhecidas como osteoartrite. É uma doença que ataca as articulações, promovendo principalmente o desgaste da cartilagem que a recobre, que nós chamamos de cartilagem articular. É como uma pele que envolve o osso. Ela recobre as extremidades dos ossos, mas também pode danificar os componentes articulares, como os ligamentos, a membrana sinovial e o líquido sinovial, que é, na verdade, o óleo que mantém a integridade nas nossas articulações. Todas as articulações que são móveis, que produzem movimento, elas têm esse líquido sinovial que é produzido por uma membrana, chamada membrana sinovial. Eu brinco sempre dizendo que, se nós conseguíssemos... Boa noite, Jaqueline, seja bem-vinda. Eu brinco sempre que o líquido sinovial, se nós tivéssemos a condição de fabricar esse tipo de líquido para os nossos carros, nunca mais teríamos problemas nos motores dos carros. Mas não se sabe por quê. Em algum momento da vida, quando nós passamos ao processo de envelhecimento, o desgaste que nós vamos sofrendo, as articulações começam a sofrer. E vem, com tudo isso, o aumento do volume articulares, joelhos e outras articulações, devido a um processo inflamatório degenerativo dessas estruturas que envolvem as nossas articulações. Então, existem alguns fatores de risco que contribuem para tudo isso. Aurisete, eu tenho sacroileite, bursite, artrose, espondiloartrose e osteoartrite no quadril. Sinto dores 24 horas, não consigo ficar sentada e nem de barriga para cima. Já fiz de tudo e nada adiantou. Bom, eu oriento você, Aurisete, a fazer atividade física, tá? Ah, mas eu estou com dor. Dentro d'água. Não sei se você chegou a esse ponto, mas dentro d'água a gente consegue diminuir o peso corporal e dar consistência, porque o que dá apoio para a gente é a musculatura equilibrada. Então, aconselho, caso você não tenha feito esse processo, e um outro processo eu vou falar já já, fazer a utilização junto com o fisioterapeuta que trabalhe com hidroterapia. A terapia dentro d'água, exercícios dentro d'água, minimizando a carga do seu corpo. Uma outra orientação e um aconselhamento que eu dou a você é o tratamento com acupuntura. A acupuntura, ela traz benefícios, reduzindo dores, os comprometimentos que as dores causam no nosso organismo. Então, são 2 conselhos que eu dou a você. O tratamento dentro da água, com hidroterapia,
uma piscina terapêutica e a acupuntura, tá? Eu sou um acupunturista, mas eu não sei o local, a cidade que você mora, para que, de repente, até eu pudesse cooperar de alguma forma com tratamento para você. Então, existem alguns fatores de risco que comprometem, né, que levam e que geram artrose, como, por exemplo, a idade avançada. Sabemos que o risco da artrose aumenta com pessoas com idade avançada. E sabe-se também que o risco da artrose, ela começa, principalmente para as mulheres, após o período da menopausa. Entrou o período da menopausa, há possibilidade grande, eu sou do Rio de Janeiro, infelizmente moramos longe. Então, mas procure na sua cidade um fisioterapeuta que trabalhe com hidroterapia e um acupunturista para fazer o tratamento para você, ok? Então, sabe-se então que o desenvolvimento da artrose também tem relação com o sexo, ou seja, o sexo feminino é mais propenso a ter artrose do que o homem. O desgaste que a mulher sofre com a perda hormonal, no caso o estrogênio e a progesterona, são processos de aceleração do processo de perda de cálcio. Nós sabemos que o cálcio, para nosso organismo, ele é uma estrutura de grande valia para quase tudo que nós fazemos no nosso corpo. Quando nós pensamos, nós usamos cálcio. Quando nós digerimos o nosso alimento, nós estamos usando cálcio. Quando nós escrevemos, andamos, fazendo alguma atividade, quase tudo o organismo faz uso de cálcio. E nós temos essas estruturas que são quase que reservas, né? O nosso cálcio, nossos ossos, é como um banco de reserva de cálcio, que faz com que a necessidade que nós tenhamos para quase tudo, aonde nós temos contrações, né? Na alimentação, o estômago, o esôfago, os intestinos, são estruturas musculares que precisam de cálcio para manter o seu funcionamento, né? O tal do peristaltismo, que é a contração específica do trato digestório, levando o alimento, né, a nossa energia, que é o alimento que nós consumimos. Então, o cálcio serve para quase tudo. Nós produzimos tanto cálcio durante a nossa vida que, se nós fôssemos contar a quantidade de cálcio produzida, né, quem produz o cálcio são os próprios ossos, dentro das medulas ósseas amarela e vermelha, né, dentro dos ossos longos do nosso corpo, nós poderíamos formar 17 esqueletos no nosso corpo. Mas o mau hábito e algumas coisas que nós fazemos, às vezes, de errado, fazem com que esse cálcio seja jogado fora. Tem 2 momentos da nossa vida em que nós perdemos muito cálcio. Quando nós vomitamos ou quando nós temos diarreias. A diarreia de repetição tem uma perda muito grande de cálcio. Por isso que nós ficamos fracos, né, e torporosos quando perdemos cálcio através desses 2 momentos. Outro fator que tem relação com a artrose são as deformidades ósseas, né? As pessoas que têm algum tipo de deformidade, mau posicionamento entre os ossos, que causam um desgaste mais acelerado, tá? Então, as pessoas nascem com articulações mal formadas ou cartilagens defeituosas, podendo aumentar esse risco de artrose. Outros problemas relacionados, por exemplo, lesões articulares, ou seja, ferimentos que acontecem na prática desportiva ou em acidente, por exemplo, podem também aumentar o risco de artrose. Então, pessoas que sofrem fraturas, pessoas que sofrem entorses, pessoas que sofrem lesões articulares, podem acelerar o processo de desgaste dos ossos, acelerando o processo de artrose, que é um quadro degenerativo. Os atletas de alto nível, né, eles terão artrose muito mais cedo daqueles que não são atletas de alto nível. Atividade física é importante? Sim. Exercitar-se é importante? Muito importante. Por quê? Porque o nosso corpo precisa ter equilíbrio entre os músculos. Se nós temos músculos fracos, nós temos desequilíbrio articular. E desequilibrando a articulação, eu tenho maior contato entre uma estrutura óssea e uma outra estrutura óssea, gerando isso o desgaste também. Outro fator que eu comentei um pouquinho é a obesidade. O excesso de peso faz com que haja diminuição do espaço entre os ossos, gerando um contato como se fossem 2 lixas em contato uma com a outra, gerando assim comprometimento, principalmente aonde? No quadril, nos joelhos e na coluna vertebral. São as 3 regiões mais acometidas por artrose, por excesso de peso. Alguns sintomas são bem característicos da artrose, como dor nas articulações que estão afetadas, as 2 às vezes permanecem, né? O caso da Aurisete aqui, que está
falando sobre o caso dela. Essas dores permanecem, às vezes, por 24 horas ou mais. Essa dor, às vezes, tira até teu sono, você não consegue dormir, ok? E ela, geralmente, ela piora mais no final do dia, quando o seu corpo já está cansado e a tensão, pelo próprio peso corporal que você tem, acaba gerando mais contato entre duas extremidades ósseas. Então, a dor no final do dia é muito maior do que no início do dia, porque deitado você tem a acomodação de toda a estrutura do seu corpo e a diminuição da tensão que você dá osso a osso. Tem problema de inchaço na articulação, dor, os rangidos local, com uma crepitação. A sensação que você tem é que parece que tem areia dentro da articulação. Na verdade, essa areia, eu vou explicar o que acontece. Quando há o desgaste do osso, pequenos fragmentos, pequenos pedacinhos desse osso acabam ficando dentro da articulação, porque a articulação ela é toda envolvida por uma cápsula, chamada de cápsula articular. E esses fragmentos ficam dentro da articulação e, com o movimento, eles ficam em contato com as estruturas ósseas maiores, né? Como nós temos sensibilidade a isso, a sensação é que parece que tem areia ali dentro. Isso já é um sinal de um desgaste grande na articulação. Outra coisa importante, você tendo com essa dor, você tem limitação ao movimento. Você não consegue se movimentar como você se movimentava anos atrás, por causa da dor que está localizada ali. Tem rigidez aos movimentos, né? E isso pode acontecer até causando inatividade, né, durante os movimentos que você executa no seu dia a dia. Bom, o que vem de novo para cá? Os pesquisadores do INTO, né, obtiveram alguns avanços para que futuramente o fim do uso de próteses sintéticas, são chamadas de artroplastias. Essas próteses sintéticas, elas podem ser ou de titânio ou mesmo de porcelana. Elas têm uma vida útil entre 20 e 25 anos. Então, quanto mais tempo, Aurizete, eu fui costureira por mais de 20 anos, isso colaborou para os meus problemas? Sim, com certeza. Eu sinto dores quando estou em repouso. Sim, o repouso dá por causa do contato de estruturas ósseas. Então, por isso que eu estou aconselhando que você não fique em repouso totalmente, que você tente fazer algum tipo de movimento, você faça algum tipo de atividade, se possível na água, que vai ser o melhor para você, tá bom? Então, essas próteses sintéticas, a artroplastia plástica articular, é retirado os ossos que estão comprometidos, né, degenerados, e são colocados ali coladas nas articulações uma nova articulação sintética, ou de porcelana ou de titânio. Com a vida útil, e a gente sabe que o ser humano, Jaqueline, tem tendinite nas mãos, tem algum tempo sentindo fisgadas, ardência e cãibra nas mãos. Isso pode, desde já, isso pode ser. Não, o formigamento nas mãos, Jaqueline, ela tem uma relação direta com a região cervical, tá? Então tem que ver se existe algum comprometimento na região cervical. Observe a sua postura, o seu trabalho que você executa. Eu não sei, a postura que você adquire durante o seu trabalho, durante o seu dia a dia. Então começa a observar que às vezes os movimentos que você realiza estão mais presos, parece que você não consegue fazer os movimentos. E os nervos que saem da região cervical, eles vão para os nossos braços e nossas mãos. Então tem que saber se existe alguma coisa ali que está comprometendo aquela região, tá? Então isso tem a ver com a região cervical, tá? Então essas próteses, elas têm uma vida útil. Então o que se preconiza, como a gente sabe que cada ano que passa, o ser humano, principalmente o brasileiro, está tendo uma vida mais prolongada, então tenta-se fazer essa artroplastia o mais tarde possível. Por quê? Se eu tenho uma vida útil, né, uma pessoa com 60 anos, e a vida útil dessa prótese durar 20 anos, aos 80 existe uma grande possibilidade de ter que trocar aquilo de novo. Então se pensa em fazer o mais tarde possível para que a pessoa viva de uma forma adequada. De nada, qualquer dúvida pode perguntar, tá, Aurizete? Qualquer dúvida, fique à vontade para perguntar. Então, como a pessoa vive de forma prolongada, é interessante que o tempo para a colocação dessa prótese demore também, para que ela não tenha essa possibilidade. Imagina uma pessoa com 20 anos que sofreu ali um esmagamento, né, uma fratura chamada de cominutiva, ela é cheia de fragmentos, tem que substituir aquela articulação por uma estrutura sintética.
Daqui a 20 anos, ele com 40, 45 anos, ele tem que repor novamente, tem que retirar aquilo tudo e recolocar uma prótese sintética nova. É comprometedor. A gente sabe que toda cirurgia... Tá, obrigado, Raquel. Toda cirurgia, ela tem seus comprometimentos e tem seus problemas, né? Toda cirurgia, ela tem fatores de risco. Então, a gente tem que ter cuidado. Então, tenta-se levar o mais longe possível esse problema, né, essa reposição articular, para que a pessoa não tenha necessidade de fazer essa troca no futuro. Bom, a nova terapia, como eu falei, ela está sendo feita, né, nas articulações, está começando a pesquisa dentro do INTO, no Instituto de Traumatortopedia aqui no Rio de Janeiro. Isso está evoluindo bastante, está sendo rápido. O objetivo dessa técnica é encontrar novas formas de tratar a artrose, doença que ataca as articulações, resultando nesse desgaste dessas estruturas que envolvem os nossos ossos. Então, foi explicado por esses pesquisadores que, quando estimuladas com célula-tronco, as articulações do corpo podem se regenerar, sem necessidade da colocação de prótese sintética, como ocorre hoje. Então, eu vi até um filme documentário falando sobre o assunto. Eles abrem a articulação, fazem alguns toques com um instrumento cirúrgico, ali faz a reposição e aplicam célula-tronco e após 48 horas, 72 horas, já começa o processo de regeneração. Quer dizer, forma-se um osso novo ali naquela região. Por que você sente coceira nas regiões afetadas? É um estímulo. É o seu organismo gerando um estímulo. Essas coceiras são estímulos. O organismo está respondendo a esses estímulos que você tem. Tá? Uma característica das células-tronco é que elas são capazes de formar novas células a partir de uma célula inicial. Então, vai se formar novos ossos na região. Isso é bastante interessante, né? Como o nosso organismo, que a célula-tronco são de nós mesmos, como é que ela pode se repor? É como se eu criasse novamente uma vida nova no nosso organismo. Foi esclarecido pelos pesquisadores que o envelhecimento da população brasileira, assim como a mundial, é um dos fatores de risco para o maior desenvolvimento das artroses. Cerca de 20% da população brasileira hoje já está acima dos 60 anos. Então, eu tenho aí uma grande quantidade, nós estamos hoje perto de 215 milhões de brasileiros, 20% da população, nós estamos falando aí próximo a 43 milhões de brasileiros, tá? Muita gente com problemas articulares, ou seja, as artroses, aí eles envolvem problemas musculares, com dificuldade de locomoção e necessitando aí de tratamento adequado. Aí vem uma nova pesquisa, um novo tratamento, que a gente começa a pensar, poxa, existem coisas aí que podem gerar a gente uma melhoria desse quadro. Carlos, boa noite, como vai? Tenho 56 anos, fui diagnosticado com necrose e artrose de quadril. Até antes da pandemia eu corria, hoje não consigo porque dói. Estou fazendo pilates, posso fazer infiltração para melhorar ou não? Eu não aconselho infiltração. Eu não aconselho infiltração. Porque a infiltração ele pode acelerar o processo de desgaste, inclusive. Tá? Eu não aconselho infiltração. Eu aconselho exercícios na água e acupuntura. Não aconselho infiltração. A infiltração ela é paliativa. Ela vai melhorar 2, 3 meses e o problema vai voltar todo novamente. Não aconselho. Pode fazer o pilates? Sim, porque é um exercício físico. Beleza. Mas infiltração eu não aconselho. Eu aconselho sim. Uma coisa que tem no dia a dia, muitos conhecem, é até uma erva antiga que hoje é produzida em várias coisas. A arnica. Existe arnica hoje em pomada, em que você pode passar no local e alivia a dor, porque a arnica tem o poder curativo de aliviar as dores. Ela é analgésica. Então, fazendo aplicação no local da dor 3 vezes ao dia, a pomada de arnica vai trazer um benefício tremendo dessas dores que a pessoa tem. Ok? Então, continuando, é importante, gente, que todos entendam que a artrose ela pode acometer qualquer pessoa. Ela pode gerar esses comprometimentos todos, como dificuldade de se locomover, dores que podem permanecer, às vezes, por horas e dias no corpo da gente. E essas novas pesquisas vêm trazer para a gente um alento
de que podemos, sem levar essa pessoa para uma cirurgia, onde as células-tronco poderão reparar os ossos, onde futuramente essas artroplastias, que são, eu já vi várias cirurgias dessas, são cirurgias pesadas, são cirurgias em que requer perfurações, cortes nos ossos, colagem dessas estruturas, essas próteses sintéticas. E a gente sabe que toda cirurgia ela tem riscos que a pessoa venha a correr. Então, é muito importante a gente entender que existe hoje um estudo mostrando que nós podemos ter melhoria no nosso quadro dessas degenerações articulares. Eu fico agora aberto a perguntas, caso alguém queira fazer algum relacionado ao assunto ou não, que queira tirar suas dúvidas, porque eu estou aqui como profissional da saúde para ajudar vocês. Eu sou um fisioterapeuta com experiência a longo prazo sobre a área, sou mestre em ciência da saúde, sou especialista pós-graduado em medicina chinesa e acupuntura, sou especialista pós-graduado em fitoterapia e atuo muito na área de traumatortopedia e reumatologia. Professor universitário com experiência há quase 30 anos e atuo também em terapias que têm relação com o emocional. Sabemos hoje que muitas pessoas estão comprometidas emocionalmente por estarem encarceradas nas suas casas com o problema da pandemia e a gente tem que entender o que está acontecendo. Doutor Nelson, peço desculpa por apagar a mensagem enviada, fui corrigir uma palavra e acabei deletando. Muito grata por ter respondido. Não, fica à vontade. Gente, o canal está lá aberto para vocês colocarem. Tem uma pesquisa, inclusive, no canal, tá? Não esquece de dar o like, que me ajuda, porque esse canal da gente aqui, ele ajuda crianças carentes, tá? Tudo que eu arrecado aqui, eu ajudo crianças carentes com alimentos, tá? Então, dá o like lá, dá sempre o like, né? Toda semana tem um videozinho entrando sempre à segunda-feira sobre assuntos. Hoje nós estamos falando sobre torcicolo congênito no bebezinho, o que acontece quando ele nasce com esse pescocinho voltado para um lado. Então, agradeço a todos, agradeço a participação, a presença de vocês aqui e ficamos para um outro assunto logo, logo, aos que quiserem estar presentes. No mais, luz e paz a todos. Muito obrigado pela presença. Bom descanso a vocês.